Graça e paz, queridos, no nome de Jesus. Que Ele abençoe você, a sua casa, a sua saúde, o seu trabalho, as tuas emoções, os teus pensamentos. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Abrirei meu coração, deixando tua cura entrar.
Olá, a graça e a paz de Jesus sejam sobre todos os irmãos e irmãs. Minha oração é que esse nosso encontro virtual seja repleto da presença de Jesus, repleto da paz de Jesus que excede todo entendimento, repleto da graça de Jesus que nos faz caminhar em tempos tão difíceis como os tempos que temos vivido. Quero compartilhar com você um trecho do Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo 14, um texto bastante conhecido. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava longe e a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava forte contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro. "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Evangelho de Mateus, o capítulo 14, do verso 22 ao verso 32. É verdade que nós temos vivido tempos muito difíceis. Alguns chegam a dizer que vivemos um caos, e eu, em parte, concordo com isso. É tempo de muita reflexão, é tempo de recolhimento, mas também é tempo onde a gente precisa de uma boa dose de coragem. É tempo em que nós somos fustigados pelas ondas, a nossa embarcação parece ir a pique e nós precisamos mais do que nunca de coragem. Por isso, nessa breve reflexão, eu queria falar com você sobre 5 elementos muito básicos da coragem que aparecem nesse texto do Evangelho de Mateus. O primeiro desses elementos está colocado já no verso 26. Você sabe que esse texto tem um contexto, e o seu contexto é que os discípulos, através de Jesus, recebem a notícia de que João Batista havia sido decapitado, estava preso e havia sido decapitado, uma morte horrível. A morte nunca é agradável. Imagina uma morte por decapitação. Depois disso, Jesus, ao receber a notícia, Jesus se retira para um lugar para ficar só, muito provavelmente para elaborar a morte do seu primo João Batista, para lidar com a dor da perda de João Batista. Ele entra no barco e sai para um lugar deserto, e as multidões vão seguindo Jesus a pé, provavelmente na margem, para onde Jesus está seguindo. E aí depois, ao chegar do outro lado, as pessoas estão lá, Jesus os recebe, eles estão com fome, Jesus manda cada um deles se assentar e diz aos discípulos: "Deem a eles de comer." Os discípulos dizem que não tem condição de fazê-lo. Jesus vai e multiplica os pães e os peixes, a história que você já conhece. É logo depois disso que Jesus, ainda impactado pela perda do seu primo João Batista, uma perda dolorosa para Jesus,
uma perda significativa. João Batista é considerado pelo próprio Jesus. Jesus vai dizer isso com a sua própria boca, são palavras de Jesus. Este é o último grande homem nascido de mulher. João Batista tem uma importância gigantesca no ministério de Jesus, mais ainda na vida de Jesus. João Batista, além de ser seu primo, é aquele que Jesus olha como uma referência profética. João Batista representa uma classe de profetas, representa um grande número de homens, de mulheres, de gente que segue os preceitos de Deus dentro da religião de Israel e que segue os preceitos da palavra, especialmente tendo a prática da profecia, ou seja, tendo a prática de denunciar os desmandos, as injustiças, as maldades e os erros da religião de Israel. Papel de profeta. E como todo profeta, o João Batista estava sempre com a cabeça colocada a prêmio, em linguagem figurada, mas também em linguagem concreta. Não é à toa que a cabeça dele é pedida, na verdade a morte dele é pedida, e ele é assassinado na cadeia. Jesus está com o coração bastante dolorido. É a morte de alguém importante, de laços consanguíneos, mas é a morte de alguém para quem Jesus olha como exemplo. Não obstante a isso, Jesus está servindo as pessoas, mas ainda sente a dor da perda do seu primo João Batista. E depois de multiplicar pães e peixes, ele decide mais uma vez se retirar. Ele decide mais uma vez que precisa estar a sós consigo mesmo, estar a sós com seu pai, estar a sós com a sua dor. E aí ele diz aos discípulos que eles devem entrar no barco e irem para outra margem, enquanto ele vai cuidar desse tempo dele, desse coração em luto. E é dentro deste contexto de luto de Jesus, e provavelmente de luto dos próprios discípulos. Quem dos discípulos não conhecera João Batista? Quem dos discípulos não teve a experiência de ouvir João Batista e de ver como Jesus olhava de maneira respeitosa e com admiração para o seu primo João Batista? Todos eles estão lidando com o luto. Todos eles estão sofrendo a perda abrupta de alguém muito querido. Não só abrupta, mas violenta, injusta. A dor do coração desses homens é real. E aí Jesus sai para um tempo sozinho para orar e lidar com o seu luto, com a sua dor. E diz aos discípulos que entrem no barco e naveguem até o outro lado, a outra margem. Em determinado momento, altas horas da noite, talvez lá pelas 4 da manhã, Jesus resolve ir na direção do barco andando sobre as águas. E imagina essa cena. Esses homens estão acostumados com o mar, esses homens estão acostumados com o barco, com a pescaria, eles são pescadores. Esses homens estão, inclusive, acostumados com todas as crendices populares, estão acostumados com os ditos populares, com as lendas daquele mundo da Palestina. E daqui a pouco aparece alguém andando sobre a água e eles se assustam, ficam aterrorizados, o texto vai dizer, e gritam de medo. Daí que a primeira coisa importante que vai aparecer aqui nesse texto, e que é muito importante para os tempos que eu e você vivemos, é que diante dos fantasmas, sejam os fantasmas da nossa história, sejam os fantasmas das histórias
que habitam o mundo onde a gente está e a vida das pessoas com as quais a gente convive, os fantasmas da nossa experiência pessoal ou coletiva, as nossas dores, os nossos traumas. A gente precisa, diante dos fantasmas, suspeitar deles. Esse é o primeiro grande elemento, o elemento mais básico da coragem. Quando diante de uma situação que a gente já conhece ou que a gente não conhece, mas que a gente já viveu no passado, a gente deve suspeitar daquela situação. O texto diz que esses homens, marinheiros provavelmente muito experientes, gente capacitada dentro do seu ofício, não eram meninos, eram homens já provavelmente de meia idade, fazem algo que a gente não deve fazer diante dos momentos difíceis da nossa caminhada. A gente não deve aceitar de cara que aquilo que está acontecendo deve ser significado como negativo. Ou seja, em linguagem figurada, talvez metafórica, a gente não deve aceitar o fantasma se aproximando de nós e a gente se aterrorizar e dizer é um fantasma. A gente deve suspeitar. Portanto, o primeiro elemento da coragem para os tempos difíceis, para os tempos de caos, para os tempos onde tudo que a gente conhecia está se desfazendo, é que a gente deve ter capacidade de suspeitar do que está acontecendo. E mesmo que pareça um fantasma e que esse fantasma tenha algum tipo de influência sobre nós, seja nos trazendo um passado recente à tona, seja nos amedrontando em relação ao futuro, nós temos de suspeitar desse fantasma. Nós não podemos aceitar sua identidade fantasmagórica sem nenhum tipo de crítica. Primeiro elemento básico de um coração e de uma vida e de um discípulo de Jesus corajoso é ser o tipo de gente que suspeita dos fantasmas. Sejam fantasmas do passado, sejam fantasmas no futuro, o medo, a ansiedade, sejam fantasmas que aparecem trazendo memórias traumáticas. A gente suspeita. A gente não acredita de cara, a gente não se entrega de cara, a gente não morre de medo e grita para depois ver o que é. A gente suspeita. Segundo elemento básico da coragem que a gente encontra nesse texto. Depois de suspeitar do fantasma, a gente tem um discípulo aqui, que é o Pedro, que no verso 28 vai fazer uma coisa essencial e que traz um princípio riquíssimo para a nossa experiência de fé. Diferente dos discípulos que não suspeitam e acreditam de cara naquele fantasma e se entregam ao terror e ao medo, o Pedro não apenas coloca em suspeição, coloca em dúvida aquele fantasma, como o Pedro começa a disputar a narrativa com aquele fantasma. O Pedro diz o seguinte: dentre todos os discípulos, ele é o único que vai dizer assim: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Veja esse Pedro, gente. Preste atenção nesse homem, um homem de coragem. Diferente dos outros discípulos que de cara não oferecem resistência, de cara não oferecem outra resposta diante do fantasma, o Pedro suspeita, fica na dúvida e quer tirar a dúvida se é o Senhor mesmo, se de fato é o Senhor Jesus, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro começa a disputar a narrativa. Ele não sabe ainda se é um fantasma, se não é. O fato é que ele não se entrega ao terror e não se entrega ao medo. Ele faz uma crítica naquele momento. Eu quero tirar essa dúvida, o que significa muitas vezes que eu e você devemos ser capazes de disputar a narrativa com os nossos fantasmas, com os nossos traumas, com os nossos medos. A gente deve ser capaz de pôr as cartas sobre a mesa quando aparece uma situação
que a gente já viveu e que parece que está reacontecendo, que a gente está revivendo aquilo. O que é disputar a narrativa? É perguntar, será que é igual ao que foi no passado? Será que eu vou viver de novo aquilo que aconteceu, aquela perda de um emprego, aquele término de um relacionamento, aquela doença que eu vivi? Será que agora, nesse momento que eu estou vivendo, será igual ao passado? Esse fantasma virá me assombrar e eu vou sentir todas as dores que eu senti? O que é disputar a narrativa? Ei, não! Eu não sei se é o mesmo, se esse fantasma tem concretude na realidade, se ele existe, ou se não é uma situação totalmente nova. Portanto, eu vou disputar, eu vou jogar com essas informações, eu vou perguntar ao meu próprio coração, eu vou descer aos meus raciocínios e aos meus sentimentos e vou investigar, examinar meus sentimentos e meus pensamentos e vou disputar essa narrativa, talvez até dizendo em alguns momentos assim, ei, não é a mesma coisa. Ei, fantasma, você não tem lugar aqui. O fato é que diante dos fantasmas, sejam fantasmas do passado ou fantasmas que jogam a sua sombra sobre nós, nos amedrontando a respeito do futuro, nós temos que suspeitar deles e temos que disputar a narrativa com eles. Porque disputar a narrativa com eles, muitas vezes, é disputar a narrativa com o nosso próprio coração amedrontado. É perguntar, será que é isso mesmo? Será que vai se repetir? Mas tem um terceiro elemento dessa coragem que o apóstolo Pedro demonstra aqui. O primeiro elemento é que há uma suspeita a respeito da identidade do fantasma, não é? Depois de suspeitar, o Pedro começa a disputar essa narrativa, se é o Senhor, me faz andar sobre as águas e ir até o encontro. Terceiro, depois que o Pedro percebe que essa disputa de narrativa já venceu o seu propósito, já deu o que tinha que dar, ele toma uma decisão, que também é uma decisão que vai construir esse Pedro corajoso. O que o Pedro faz? Ele sai do barco. O texto diz exatamente assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus lhe responde, venha. Então Pedro saiu do barco. Pedro saiu do barco. Então veja o movimento. Diante de momentos em que todas as nossas certezas estão sendo questionadas, todas as nossas seguranças estão sendo abaladas, diante de um momento onde a gente não tem mais muita certeza de como será, a gente precisa ser capaz de sair de onde nós estamos, seja de uma postura, seja de um pensamento, seja de um sentimento, seja de um comportamento que a gente assumiu nos tempos difíceis, que não nos ajuda, a gente precisa sair daí. Obviamente, sair aqui é no sentido metafórico, sair de um comportamento, de um pensamento, de um sentimento, não é sair de casa não, viu? Porque provavelmente a gente ainda vai continuar durante um bom tempo em isolamento social ou em distanciamento social. Sair aqui é tendo suspeitado da identidade do fantasma, tendo disputado com o fantasma o controle da narrativa, do que é verdade, do que é mentira, é preciso sair. E é isso que o Pedro faz. Não adianta apenas suspeitar, não adianta apenas disputar a narrativa com o fantasma e ficar parado. É preciso um ato de movimento, é preciso sair da inércia. E é isso que o Pedro faz. Então veja, temos 3 elementos da coragem aqui. O primeiro elemento é a suspeita, o segundo elemento é a disputa de narrativa, o terceiro é o movimento, sair. Pastor, qual é o quarto elemento? O quarto elemento é depois que a gente sai do barco e olhando para o Pedro, a gente vê isso acontecer, a gente anda. A gente anda. Ou seja, continua em movimento. E não é andar a esmo.
é andar na direção de Jesus. É exatamente isso que está acontecendo. É exatamente isso que o Pedro faz. O Pedro suspeita dessa narrativa, ou suspeita deste fantasma, o Pedro disputa essa narrativa, o Pedro sai do barco, o Pedro não fica parado, o Pedro anda, mas não anda a esmo, não anda sem rumo, não anda sem objetivo, seus olhos estão fitos em Cristo. Então, para momentos como os momentos que nós temos vivido, para os momentos de insegurança, para os momentos de incerteza, ou de uma certeza exagerada de que tudo vai dar errado, na linguagem dos meninos, de que tudo vai dar ruim, a gente precisa sair do barco ao ouvir a voz do Senhor e andar na direção dele, na direção de Jesus. Então veja, temos 4 elementos básicos da coragem. A capacidade de suspeitar do que está acontecendo, não se entregar ao medo ou à certeza de que não é nada, o contrário também não é legal. É suspeita, é suspender o juízo. Os filósofos gregos vão chamar isso de epoké, suspender o juízo, para ter certeza, para buscar certeza. Depois é necessário disputar a narrativa com os fantasmas. Ei, será que é isso mesmo? Ei, fantasma, o que você está dizendo? Será que isso é verdade? Será que eu vou viver exatamente o que eu já vivi? Será que no final eu vou perder algo ou alguém? Depois que a gente faz essa disputa, como o Pedro, ouvindo a voz de Cristo, a gente sai na direção da solução. A gente sai na direção da mudança desse status. A gente anda na direção de Jesus, que é a solução para a mudança desse status. O último elemento é um elemento que não pode faltar. O texto vai dizer o seguinte, que o Pedro, ouvindo a voz de Jesus, sai do barco, anda sobre as águas, mas em algum momento ele começa a reparar no vento e fica com medo, e começa a afundar. E é nesse momento que ele repara no vento, sente medo e começa a afundar. Ele faz algo muito básico que é uma lição para mim e para você. O Pedro clama. Uma oração simples, profunda, cheia de força, de energia, é visceral. Senhor, salva-me! O quinto elemento da coragem, que forma uma postura corajosa de um discípulo de Jesus, de uma discípula de Jesus corajoso ou corajosa, é essa capacidade de clamar a Jesus. Sabe por quê? Porque a gente vai lá e suspeita do fantasma, a gente vai lá e disputa a narrativa, a gente sai do barco, a gente anda na direção de Jesus. E isso não significa que as ondas e o vento cessaram imediatamente. A gente faz tudo isso enquanto o vento e as ondas estão batendo no casco do barco, enquanto a água invade a proa, enquanto os outros companheiros e companheiras estão no barco se segurando para não cair na água. Portanto, a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a ação apesar do medo. É mais ou menos assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. E quando o medo te assustar, porque você começou a perceber o vento, começou a perceber a força da água, começou a duvidar de que Deus ia segurar você, você clama. Isso pode ser uma oração, isso pode ser a conversa com um amigo, isso pode ser um montão de coisas. Nesse exato momento aqui, o Pedro só tem Jesus ali diante dele e, graças a Deus, melhor companhia não há. E ele clama, Senhor, salva-me. É medo? É. E não há nenhuma promessa de que a gente vai caminhar sempre sem medo. A promessa é de que Ele estaria conosco. E que muitas vezes ser corajoso é caminhar sobre as águas, apesar do medo. Daí você fica pensando assim, nossa pastor, faz muito sentido. Como é que é isso na prática?
Isso é um grande ciclo de aprendizado. Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai ser capaz de suspeitar do fantasma que aparece diante de nós. A gente não vai acreditar de cara, não vai se entregar ao medo, não vai se desencorajar, nem se desanimar. Mas às vezes a gente não vai conseguir dar o segundo passo, que é começar a disputar a narrativa com o fantasma, seja ele um trauma do passado, seja a ansiedade em relação ao futuro. E vai ter alguns momentos que a gente vai colocar em suspeição a fala do fantasma, vai disputar a narrativa, mas vai ter dificuldade de sair do barco, vai ter medo de sair. Outros momentos a gente vai sair, mas não vai andar, e vai afundar porque não andou, e vai ter outras horas que a gente vai andar e, como Pedro, vai começar a afundar. A verdade é que em todos esses momentos Jesus estará conosco, mas a gente só vai saber que Ele está conosco se a gente for capaz de agir com coragem, de se colocar na vida com coragem. Eu fico pensando na situação dos discípulos que ficaram no barco. Provavelmente alguns duvidaram e disseram assim: o Pedro perdeu a cabeça mesmo. Outros ficaram ali: quero ver o que vai dar. Outros talvez começaram a orar pelo Pedro. Outros disseram, um ou outro deve ter dito: Pedro, toma cuidado, cara. Qualquer coisa você grita que a gente joga uma corda para você. Eu não sei, eu só sei que é assim também na nossa vida. E existem momentos que cada um de nós, ou coletivamente, enquanto família, enquanto igreja, enquanto nação, enquanto povo, a gente dá de cara com os nossos fantasmas. E a gente tem que exercitar coragem. Para exercitar coragem, é necessário que a gente suspeite do fantasma, suspeite da sua identidade. A gente peça a identidade, fala: é fantasma mesmo? Ou é coisa da minha cabeça? Está no passado? É a mesma coisa? Daí a gente começa a disputar: ei, fantasma, qual é que é a tua? O que você espera? O que você quer? Ei, você está superado. Eu vivi no passado algo parecido, mas não é a mesma coisa. Eu não vou me entregar. Eu não vou baixar minha cabeça. Eu não vou desistir. Porque, a propósito, eu já enfrentei outros fantasmas como você e aqui estou eu. Ou seja, eu vou ouvir a voz de Jesus e vou perguntar: Senhor, o Senhor vai estar aí? Acabei de descobrir que, de fato, isso aqui é uma pandemia, isso aqui é um negócio complicado, as pessoas estão morrendo de verdade, eu perdi meu emprego de verdade, meu marido ou minha esposa perderam o emprego, os meus filhos estão passando tempos difíceis por causa da escola. Não é um fantasma, não é ilusão, é verdade, não está fácil, as ondas estão batendo aqui, mas o Senhor está aí? O Senhor está aí, Senhor? Venha, Jorge, venha. Fábio, venha. Patrícia, venha. E aí a gente sai e começa a andar sobre a água. Porque Ele disse para a gente fazer isso. Porque Ele está lá no meio do caos dizendo: não tenha medo. Ou, tenha coragem. E aí a gente vai andar na direção dEle. E haverão momentos que é verdade, a gente vai de novo olhar para as ondas, olhar para as contas, a gente vai de novo olhar para o coração doído pela perda de alguém precioso ou preciosa para nós. Jesus perdeu alguém precioso para ele, o seu primo João Batista, o seu exemplo ministerial foi assassinado. E é dentro do mesmo contexto que ele está ensinando: tenham coragem. Tenham coragem, não se abatam, levantem, andem. E na hora que a gente começa a andar, a gente começa a caminhar com luto no coração, a gente começa a ter medo e começa a afundar de novo. Nessa hora a gente clama: Senhor, salva-me. Salva-me do quê? De afundar na água, salva-me de ser cooptado, escravizado pelo medo, salva-me dos argumentos falaciosos, mentirosos dos meus fantasmas do passado, salva-me da incapacidade de disputar a narrativa, salva-me da inércia, salva-me
da falta de energia, dá-me energia do Teu Espírito Santo para que eu caminhe em meio ao caos e não apenas caminhe cuidando de mim, mas cuidando de outros e outras, que eu não desista da vida. Esses são elementos muito básicos que a gente encontra nesse texto, que é registrado pelo evangelista Mateus, que tem Jesus e Pedro como personagens principais, João Batista também, e que é uma história que pode ser lida em qualquer momento da nossa vida, especialmente em tempos difíceis como os nossos. Portanto, eu quero que você guarde essas 5 palavrinhas no seu coração. 5 verbos muito simples: suspeitar, disputar, sair e andar. De novo, suspeitar, disputar, sair e andar e clamar. Esqueci do 5º. 5 palavrinhas muito simples. Diante dos dias difíceis, diante das ondas revoltas, diante do vento forte e incontrolável, a gente suspeita do fantasma. A gente disputa a narrativa com o fantasma. A gente sai do barco porque ouviu a voz de Jesus. A gente anda na direção de Jesus. E quando o medo nos assolar de novo, porque não é possível viver sem medo, a gente clama a Jesus: Senhor, salva-me. Não se esqueça, coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade de mover-se apesar do medo. Coragem é a capacidade de tomar decisões sábias, apesar do medo e da incerteza. A minha oração é que todos nós e cada um de nós sejamos capazes de, em tempos tão difíceis, ouvir a voz do Senhor lá do meio das ondas, dizendo: vem na minha direção, pois eu vou lhe segurar. A minha oração é que cada um de nós sejamos maduros, responsáveis, adultos o suficiente para não nos entregarmos às nossas emoções logo de cara, aos nossos fantasmas logo de cara. Que nós sejamos críticos, que nós procuremos a razão, que a gente dispute a narrativa. Minha oração é que, de fato, nós sejamos capazes de sair do barco, ouvindo a voz do Senhor, olhando para Ele e caminhar na direção dEle. E mesmo que o medo nos assole, a gente cai de joelhos de novo e pede ao Senhor: Senhor, salva-me. Guarde no teu coração essa palavra. Coragem não é a ausência do medo. Coragem é a capacidade de caminhar em confiança com Jesus, apesar do medo. Deus te abençoe. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, andar, andar.
és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Me alegro em tua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes sou limitado.